Em vídeo, ele tem um componente que eu acho que o nome seria tipo hospitalidade, sabe? É como se tivesse um checklist de como você recebe, como você acalma, né? Os 15 minutinhos antes de começar a gravar, se soltando. Acho que tem tudo isso. Eu uso um truque que eu digo que... Tem dois fatores, né? O meu não é ao vivo. Então, se der alguma merda... Nenhum dos nossos é... Nenhum dos nossos, né? E aí eu falo pro convidado assim... Cara, se der qualquer besteira, fica tranquilo que a gente corta. Pode falar ao vivo que eu corto e tal. Isso acalma. E eu nunca preciso... Quase nunca preciso ter edição. É raro, assim. Idem. Mesma coisa. E falando nisso, né? Teve episódio que vocês tiveram que fazer muita edição por conta de certos conteúdos que tiveram que ser tirados, a pedido do convidado ou por percepção de vocês, ou algum episódio que nunca lançou? Nunca lançou nenhum, né? Nenhum, a gente Não, sempre nenhum. lançou, mas os cortes às vezes a gente faz. Quando o entrevistado pega alguma coisa mais pesada, assim, algum posicionamento mais forte, a gente inclusive sugere pra ele na hora. Falou, ó, a gente vai cortar essa parte aqui, ok? Ok, né? Todos foram anunciados pra pessoa. Mas a gente não teve nenhum problema, né? Teve uma pessoa que falou alguma coisa do... No Brasil não existem preconceitos, as pessoas não têm preconceitos, que a gente falou, olha... Você vai tomar porrada. Eu acho que existem preconceitos. Se você quiser falar que não existe, esse problema é seu, mas eu acho que é um problema grave que você vai ter. Só, não, Umas brigas que você não precisa, né? E tem também questões que a sua tá... Putz, tá numa... A gente consegue destravar ela no olho, que ela começa a contar um pouco da estratégia. E de números que ela não falaria. Teve um na ou dois mídia. casos que a pessoa depois falou, olha, eu acho que é melhor não colocar Falei números. demais. Cara, tudo bem? Não, claro, então a gente tira e tal, né? Mas acho que a dificuldade que a gente teve maior é talvez destravar algumas pessoas do que segurar ela. Né? Algumas pessoas, às vezes, são muito tímidas mesmo. A gente tem aquela visão que o cara que sai numa capa de revista, ele tá pronto pra... Fez media training, sabe? Tá pronto pra fazer uma palestra. E não, na verdade, não é assim. Não é bem assim. E às vezes a gente pegou uns 2 ou 3 que era muito travado. A gente perguntava, tá, mas como é que foi a fundação? Ah, fundei em 2014 e tô aqui. O convidado sim ou não? E aí, cara, a gente tem que esmiuçar, né? Mas foram raros, mas você colocou bem. Mas o Paulo... Ele responde o que foi perguntado, né? Isso, mas o Paulo tem uma... O Paulo tem uma dinâmica muito boa de dar esse próximo passo pro cara que parou. Se ele parou, o Paulo consegue tirar, assim, muito podcast, né? Pra desempacar isso. Mas teve acho que um ou dois, assim, que a gente falou, cara, o cara é muito preparado. Um baita CEO. Mas na hora de dar entrevista, a gente vai ter que ajudar ele, né? Aconteceu. Você tem isso também, Marcelo? Cara, eu tive muito pouco também. Eu acho que a maioria das pessoas fluíram muito, mas eu lembrei de um caso que teve que a gente levou uma pessoa no G4 para dar uma aula, um baita desses absurdos excepcionais, e a pessoa não saía do lugar. De ser chato, assim, foi chato e tal. Pra mim foi mais tranquilo a maioria dos convidados, sabe? Os convidados chegam aqui... Eu não sei, acho que você cria uma imersão com esse lance do fone. O fone é o segredo. Eu acho que meio que a pessoa acaba esquecendo um pouco o que tá aqui, sabe? Porque a pessoa sempre me pergunta, eu olho pra você, eu olho pra câmera. E eu, obviamente, sempre respondo, você olha pra mim, cara, a gente tá num bar. A gente tá num bar trocando ideia, foca como se a gente estivesse aqui. Aí chega uma hora ele esquece. E se quiser bar mesmo, tem um Jack Daniels aqui sempre. Mas será que não é talvez porque o cara, ele reconhece a semelhança? Porque você é empreendedor também. E aí o cara tá falando, ele pensa assim, não é um jornalista. Esse cara tá passando as mesmas coisas que ele entende o que isso. Então, assim, não é uma entrevista de jornalismo, né? De tradicional, que vai ser uma pauta e tal, né? Eu acho que tem um pouco disso também, né? De o cara destravar, porque sem dúvida, ele tá no mesmo nível, às vezes, né? É mais empático, né? Isso, É mais empático, eu concordo. E eu sempre levo muito leve, assim, o papo, sabe? As conversas, como eu não faço pauta, então é uma conversa. Eu não fico pensando em qual pergunta eu vou fazer. Eu realmente presto atenção na pessoa, no que ela tá falando, e só depois, então, que eu vou dar continuidade o que mais eu vou perguntar, sabe? Eu acho que isso deixa a conversa um pouco mais leve. Quando eu fazia pauta, eu colocava perguntas um pouco mais difíceis pro convidado. E já teve ponto que eu fiz pergunta que o convidado falou, cara, eu não sei a resposta pra isso. Te mando depois. Não, eu lembrei de algum caso que a gente... não é nem que a gente não goste, mas é sempre mais desafiador, é quando o entrevistado vem com assessoria de imprensa. Porque às vezes o entrevistado quer falar algumas coisas, a assessoria, não, velho. Ou então quando a assessoria, ela faz um negócio muito teatral. Trabalha muito em cima. Nós vamos cercar o quarteirão pra ele chegar aí.
então é melhor não vir. Né? Então, tipo, cara, como assim, né? Por onde ele vai entrar? Então, às vezes, a gente até dá um toque pra assessoria. Cara, é uma entrevista tranquila, então a gente pode cortar algumas coisas, mas às vezes nem o entrevistado tá brifado do que é o Like a Boss. Vai falar, aí complicou, né? Então, ele tem um pouco de dificuldade. A gente prefere chegar na sala e gravar só com o empreendedor, com o CEO, né? Acho que tem uma muito boa de como que a assessoria tratou foi o Dominique da Amaro. Cara, foi excepcional. Porque ela falou assim, o Dominique tá pronto, pode perguntar o que quiser, ele vai responder tudo. E assim, a gente se impressionou com ele. Ele é bem bom. Muito bom. O cara falou sobre dados, sabe? Então, tem esse desafio da assessoria querer entrar um pouco e blindar um pouco as coisas que a gente quer exprimir dele, né? Eu acho que não é só isso. A assessoria, e a gente recebe bastante, são ótimos. Vem gente assim incrível. Só que o caso do Dominique era diferente. Veio a assessoria, mas o Dominique meio que já conhecia a gente, meio que já conhecia o podcast. Aí as coisas encaixam. Agora, quando vem uma outra pessoa incrível, super famosa, mas ela tá lá porque a assessoria mandou... A pessoa já não tá tão de livre, espontânea vontade, né? Tá como uma obrigação de PR. Porque o CMO falou que a assessoria que falou que não sei quem, então hoje é o dia, você combinou, tem que ir. Teve um problemático. Ele falou assim, a gente termina em 40 minutos. Antes de começar a entrevista, a gente termina em 40 minutos. Aí a gente falou assim... Aí já bruxou. Nosso tempo também tá... Cara, eu e o Paulo também somos empreendedores e o tempo também é pesado pra nós, E às vezes, né? quando não é do relacionamento ou de um círculo mais próximo, o cara chega e nem sabe quem vocês são. Não tem problema não saber. Mas, pô, trata com respeito igual. Como foi esse caso aí? Curioso isso. Aconteceu comigo uma vez, cara. Isso é... Que limita demais pra gente, né? E assim... E às mas vezes o cara não quer vir, não vem. Não tem problema nenhum, mas... Ou vem ou não vem. Exato. Teve no meio do muro. Teve outro. Vem não querendo vir, né? Teve outro que a gente gravou na Vind. Foi bem legal esse episódio, mas ele chegou travado. Porque ele não conhecia o podcast. E ele falou assim, putz, o que a gente vai falar aqui, né? Foi nesse nível. Só que a gente começou a conversar com ele. E ele entendeu. E ele foi, espera verdade. aí. Esses caras conhecem do meu business. Olha a sinergia dos caras, Léo. Os caras não falam o nome e já entendem. Esse aí. E aí ele foi um puta podcast. Lembra disso? Porque acho que tem muita gente que vem na assessoria e tá esperando que num podcast, que não tá envolvido com podcast, acha que no podcast são pessoas jornalistas de jornalismo genérico. E aí fala, peraí, essa pessoa tá fazendo uma pergunta de tecnologia, tô achando que ela entende um pouquinho de tecnologia. Aí a pessoa anima. Fala, não, essa pergunta faz sentido. Aí vem outra, aí elas... Uau, ainda bem que você tá me fazendo essa pergunta. Eu já senti isso, acho que o Marcelo também, assim, do tipo, né? A conversa vai andando e você vai fazendo umas perguntas e você vai vendo a pessoa mudando. Isso. Né? Você vai vendo a pessoa ficando surpresa e a pessoa vai animando, né? Você sente no semblante até e no tom de voz da pessoa mudando ao longo da conversa. Isso, não é? Sim. Aconteceu com você também já? Eu tive um lance de... No começo, eu não escolhia as melhores pessoas baseado nos followers e seguidores. Cara, eu chamava quem eu queria chamar. Sabe? Que eu ia ter prazer de conversar. Eu pensei Isso desculpa te cortar, eu pensei que você falou, eu não chamava as melhores pessoas pra conversar porque eu fui cobaia em todas, né? Então, eu não otimizava, porque tem gente que otimiza por número, né? Meu, tem gente que você vai hoje assim, o cara... Deixa eu ver quantos seguidores ele tem. Puta, nem vou perder meu tempo, então nem falo. Eu conversava com quem eu queria bater papo. Isso no começo facilita, porque você já tem uma certa intimidade com a pessoa, né? Pô, você já conhece de outros carnavais, você tá batendo um papo com a pessoa e tal. Eu comecei a trazer pessoas que eu não conhecia depois de um certo tempo. E foi tranquilo, né? Eu acho que a Bruna às vezes nem percebia quem era a pessoa que eu conhecia e quem eu não conhecia. Agora, um detalhe é uma assessoria te indicar uma pessoa que você não conhecia, que você nunca tinha visto e que você nem sabe como é que é essa dinâmica de conversa. Uma das coisas que eu sempre pergunto, eu falo assim, tem algum vídeo da pessoa? Só pra eu entender como é que ela conversa, se ela fala bem ou não, porque você tá vendo um podcast, minimamente eu espero que a pessoa consiga conversar, né? Então, eu agora tenho alguns episódios agendados de pessoas que eu tô com um pouco de medo, porque vieram nesse formato. Eu não sei se vai render, se não vai render, eu não conheço tanto a pessoa. Por enquanto, eu tô saindo bem sucedido. Mas eu confesso que eu tô com um medinho um pouco do que vocês falaram. Mas vocês já se arrependeram de trazer alguém e falar, puta, não foi legal? Eu já, tá cara. no ar? Tá no ar. Tá no ar. Acho que a gente não, né, Paulo? Não teve nenhum arrependimento, né? Não, talvez um que a gente fala, esse não ficou tão legal. Mas assim... Não rendeu, mas não arrependeu, né? E realmente não teve, sem contar um que era um pouco mais travado,
é difícil. Esse seu medo, Marcelo, de que assim, será que a pessoa vai ser travada e péssima em vídeo? Eu nunca vi acontecer um desastre, mas eu não sei se isso tem a ver com um pouco de... Como a gente entrevista pessoas que trabalham, têm carreira há muito tempo, você precisa se comunicar minimamente. Talvez não seja, meu Deus, é uma pessoa que dicção, que oratória, incrível. Não isso. Mas você não fala, nossa, essa pessoa, hein, pelo amor de Deus, não sabe falar nem com... não sabe nem dar bom dia. Não, esse caso eu nunca peguei. Nem no meu podcast de dev, que tem essa fama de introspectiva, etc. É verdade. Raramente eu peguei alguma coisa que a pessoa... Às vezes já peguei pessoa que fala assim... Falou, ai, eu tô nervoso, eu posso fazer... Ai, me perdi. E ela nem tava perdendo. Sabe quando você fala? Não, você continua tá aí. Ok, tá ok, né? Isso eu já peguei uma vez ou outra e é raro. Sabe? É raro a gente fica com esse medo de... A pessoa não vai saber se portar no microfone. Raríssimo. E isso, sendo bem sincero, assim, isso me incomoda pouco, pra falar a verdade. Assim. Eu lembrei agora de um convidado que ele parava a cada 5 minutos e pedia, vou falar de novo, que eu achei que não ficou tão bom, né? E tinha depois ficado deu ok, trabalho né? na edição. Puta, deu um puta trabalho na edição. Mas tudo bem. Mas a pessoa que eu me arrependi, assim, puta, eu arrependi não com tanta força, assim. É mais ligado com a questão da educação, sabe? Sim. Porque tem gente que exagera. Eu nunca tive muitos casos. Pô, de 105, teve uma pessoa que eu achei que deu uma exagerada, assim. Eu acho que o respeito é pra todo mundo, sabe? Teve convidado que a Bruna já chegou e falou assim, você percebeu que esse foi o único convidado que não sorriu? Falei, caraca, cara, não tinha prestado atenção. Esse tipo de coisa, assim, puta, eu percebo desde a forma quem cumprimenta a Bruna, quem não cumprimenta. Sim. Isso pra mim faz muita diferença. O podcast começa ali, na verdade. O podcast começa ali. No momento que a Bruna tá pedindo informação, tem como você mandar uma foto, tem como você mandar a bio, se tá respondendo, se não tá respondendo, se chega aqui, se dá bom dia pras pessoas. Isso pra mim faz muita diferença. É o que vai definir se vai voltar ou se não vai voltar. A gente faz um pouco... a gente faz um pouco desse... Pega um pouco de referência. Quando a gente não conhece o CEO, até a gente tem indicações de empresas bem legais, mas a gente sabe que o clima da empresa lá tá ruim, o CEO não é legal com as pessoas, a gente prefere não trazer. Olhar um pouco a história assim, do empreendedor também, né? Porque senão depois a gente vira saco de pancada. Pô, vocês trouxeram o cara aqui, olha como é que tá isso aqui aparece, na empresa. Isso aparece. Pô, como é que vocês trouxeram A gente não sabia. O clima é tóxico na empresa. Não dá pra saber tudo, né? Não vai no Glassdoor ficar pesquisando tudo, dá, né? Não dá.